Estamos de volta com o Filosofando, falando hoje sobre Montaigne e a filosofia espírita. Professora Sônia, poderíamos considerar Montaigne como um dos precursores do espiritismo? Essa palavra é muito forte. Ser precursor é estar totalmente de acordo com a ideia que está por surgir. Então, nós tivemos os precursores do espiritismo e do cristianismo, e dois deles pontuados por Allan Kardec, que foram Sócrates e Platão. Então, esses se enquadram melhor na categoria de precursores, assim como Jesus também teve um precursor, que foi João Batista, mas não somente ele, foi imediatamente antes dele, né, mas ele teve outros precursores também. Então, o que nós vemos aí nessa ideia de precursor? Afinidade de pensamento, né? Missão. Então, aquele missionário que está por surgir, ou missionários que estão por surgir, tem aqueles que os antecedem e que vão começar a semear aquela mesma ideia de uma forma mais incisiva, para que quando ela surja, não encontre tantas barreiras ou dificuldades no entendimento dessa própria ideia, né? Então, nós podemos dizer que Montaigne não foi bem um precursor do espiritismo e da filosofia espírita, mas ele tem ideias que são muito interessantes para o cotidiano da vida humana e, portanto, da vida do espírita também, né? Porque ele se enquadra muito bem na questão do otimismo, que nada tem a ver com autoajuda, né? O riso dele nada tem a ver a um otimismo ilusório, né? Até porque ele diz que os infortúnios são inevitáveis, independem de lamentarmos ou não. Então, se nós estamos vivendo num mundo de provas e expiações, nós devemos sempre estar na expectativa de um infortúnio ou outro, de uma dor ou outra, de um sofrimento ou outro, de uma enfermidade, porque isso faz parte da vida, que é algo, Márcia, que as pessoas não se conformam. As pessoas não se conformam que nós estamos num plano onde o mal predomina. O que é o mal? É tudo aquilo que concorre para o nosso aprimoramento. Então, nós precisamos entender que a tristeza, que a melancolia, que uma depressão momentânea, que a perda de familiares, que a perda de um trabalho, que uma crise social, crise política, uma doença, uma enfermidade incurável, tudo faz parte da nossa existência, né? Não adianta nós recorrermos aos medicamentos, aos Prozacs, né? Para que nós possamos afastar o sofrimento de nós. O sofrimento não vai ser afastado, depende muito de como que nós encaramos também. É verdade. E a doutrina espírita nos auxilia muito, porque ela mostrando que para tudo existe uma causa, ela de certa forma nos tranquiliza, nos faz aceitar, né? Diferentemente da época de Montaigne, que eles não tinham essa ideia, né? Aí que está o consolo da nossa doutrina, né? A filosofia espírita como um corpo de doutrina, de onde derivam todas as outras abordagens espíritas, vai dizer para nós o seguinte, que tudo o que nós passamos na nossa vida é momentâneo, né? Tudo que nós vivenciamos serve para o nosso crescimento, para o nosso aprimoramento, para a nossa mudança de visão de vida, para que nós nos desprendamos um pouco das questiúnculas, das coisinhas que fazem parte do nosso dia a dia, né? Então, sentimentos menores que Montaigne acentuava, né, como a hipocrisia social, a mediocridade, o egoísmo, a inveja, a injúria, a arrogância, a calúnia, tudo isso são sentimentos menores que têm acompanhado a humanidade desde priscas eras, não é, Márcia? Então já está na hora de nós mudarmos um pouco a forma como nós encaramos o mundo, a vida, as questões que nos envolvem, né? E nesse sentido, Montaigne é um sábio. Se ele apregoava a sabedoria e não apenas o conhecimento, né? Porque conhecimento pode ser apenas o acúmulo de informação. As titulações acadêmicas, as pessoas aqui no Brasil principalmente se impressionam muito com as titulações
professor, professor doutor, etc. O que quer dizer a titulação? É uma especialidade, né? Uma especialidade num determinado, por exemplo, em filosofia, num determinado filósofo. Isso não quer dizer que o portador de titulação acadêmica saiba tudo, porque ele não sabe, não é? Ele também está aprendendo. Então, assim como Montaigne nos ensinava a não nos prendermos a essas aparências e irmos no âmago da questão humana, né? Então é muito melhor você ter uma pessoa simples do seu lado, né, que tem uma vivência extraordinária, e o acadêmico, sem dúvida nenhuma, todos, né? Todos porque a gente não pode passar a impressão que Montaigne era contra os estudos. Ele era favorável, mas desde que acompanhado da sabedoria, né? Todos têm o seu papel na sociedade, né? Assim como a pessoa simples, a pessoa humilde, como também aquele que porta condições de ensinar. E aí o ensinar também deve estar ao lado de um sentimento de respeito humano, né? Respeito pelo aprendiz e também de um sentimento já inerente ao ser humano, que é a fraternidade. O Espiritismo desenvolve muito isso a partir do instante em que nós temos uma outra ideia do Evangelho de Jesus. Jesus também chegou até nós de uma maneira muito simples, de uma maneira tão fraterna, de uma maneira tão amiga, e nós ainda relutamos e relutamos e relutamos. Eu gostaria de aproveitar esses últimos instantes do nosso programa, Márcia, para recomendar uma passagem do livro de Emmanuel, que leva o seu mesmo nome, Emmanuel. É uma passagem, um título que diz assim: o Evangelho e o Futuro. Então, para a nossa reflexão, para a nossa meditação e para a nossa introspecção quanto aos destinos que nos aguardam. Muito obrigada. Bem, estamos finalizando o programa de hoje e gostaríamos que mandassem as suas dúvidas, comentários, sugestões para o filosofando@tvmundomaior.com.br. Também poderá fazer isso através do Fale Conosco, do portal www.filosofiaespírita.org. Não se esqueça, você pode acessar também o nosso facebook.com/cfeorg. Fazemos então agora o convite para que estejam conosco na próxima semana, nesse mesmo horário. Contamos com a sua audiência. Até lá! O Mundo Maior Repórter já se tornou a maior série de documentários espíritas da atualidade. Por isso, preparamos para você o DVD Mundo Maior Repórter, edição especial volume 1, com 3 edições do programa. Mortes coletivas. Esses irmãos que passaram por essas grandes tragédias, eles são socorridos imediatamente. O Evangelho segundo o Espiritismo. Esclarece o ensinamento do Cristo, porque Jesus não pôde falar tudo que queria falar na época. E depressão. É preciso ter uma vida simples, é preciso necessitar de muito pouco. Há uns anos atrás eu li uma frase maravilhosa do Emmanuel, não lembro de qual dos livros dele, em que ele dizia o seguinte: rico é aquele que tem poucas necessidades. O que a doutrina dos espíritos nos falam sobre esses temas? Adquira através do site mundomaior.com.br ou pelo telefone 11 4964 4700.